para Salomão governar bem, não pediu nada. A primeira coisa que ele pede para Salomão é: Salomão, seja um homem. Na minha tradução, seguinte palavra: sabe onde? Teu paizão? Raiz, cabra macho. Se fosse no Nordeste, Davi ia falar: meu filho, seja cabra macho. Se o bicho estiver pegando aí, vai até o fim. Meu filho, se o trem estiver feio, mata ou morre, né? Meta chibata, né? Na tradução do Nordeste. Se Davi tivesse escrito essa carta, irmão, essa carta seria assim, né? Seja macho, meu filho, não pipoca não se o trem estiver feio, né? Davi, ele deixou para Salomão um grande desafio, mas deixou também aliados, né? Você vê a história ali, os homens que andaram do lado dele mataram os que perseguiam ele. Porque, irmão, Salomão era um jovem. Salomão não ia saber lidar com os homens que lá Davi lidava. Salomão não ia saber lidar com os adversários, com os falsos alianças, os falsos amigos. Porque Davi, irmãos, além de ser rei, né, governo sempre existiu, e em muitos momentos Davi era político. Precisava, irmão, precisava contar com alguns homens ali. Joabe, por exemplo, era um homem que Davi sabia que ele não era leal, mas era um grande soldado. Então Davi tinha uma sabedoria com ele, Gilberto. Davi olhava ele e falava: quando você não pisar no meu calo, você fica daí, vamos andando junto. Porém, dia que Davi manda fazer o censo, o próprio Joabe fala: meu rei, para que contar, meu rei? Vamos contar isso não. O senhor não está vendo que o senhor vence todas as batalhas? Quem falou para ele não contar foi o próprio Joabe. Mas nos momentos difíceis, ele mata Absalão. Quando Davi pede: não mata meu. Se eu encontrar Absalão, não mata ele para mim não. Ele vê Absalão no lugar da árvore, o próprio Joabe faz questão de matar ele. Mas ele sabia que Salomão não ia saber lidar. E a direção que Salomão deu, né, se você ler, não fala com essas palavras, mas mata ele. Não vai saber lidar com ele não. Benaia vai lá, mata ele, mata um outro homem que me foge a cabeça aqui. Tinha um homem, deixou Benaia do lado dele, né? Benaia foi um homem fiel a ele. E aqui mais para frente a gente está falando já de Salomão já mais velho, né? 2 Crônicas 2, verso 1 diz assim: Salomão, filho de Davi, estabeleceu com firmeza no seu reino, pois o Senhor seu Deus estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão falou a todo Israel, os comandantes de 1000, de 100, os juízes, todos os comandantes de Israel e todos os chefes de família. Então, irmão, Salomão falava com os líderes. Se você lembra que líder de 1000, líder de 100, juiz, ele chamava aqueles, mas sempre teve, irmãos, os mais na frente da batalha. Verso 3: depois o rei foi com toda a assembleia ao santuário em Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro de Deus que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Irmãos, a gente vai ler na Bíblia passando por passar, Leandro. Você imagina, irmãos, o que havia ali ainda? Havia a tenda que Moisés tinha feito. Estava lá, tiraram não, Gilberto. Essa tenda estava lá, por mais que era algo simbólico, por mais que com o passar dos anos Deus falava era com Moisés, mas esse lugar tinha uma história. Não deixaram esse lugar ser tirado, a tenda estava lá no mesmo lugar, e Salomão vai nesse lugar. Verso 4: Davi, porém, tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze de Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, estava em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. Ali Salomão e a assembleia consultaram ao Senhor. Verso 6: Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Então, irmãos, Salomão vai a esse lugar e leva um sacrifício. E aqui, irmão, não quero falar de dinheiro com você, quero falar da sua vida. Qual que é o seu sacrifício a Deus? Não, pastor, estou numa campanha 3 horas da manhã. Irmão, difícil, hein? Não, pastor, agora eu estou sem comer arroz. Te faz bem, você está emagrecendo. Eu também. Escutei o pastor Zimar perdeu 6 quilos sem comer arroz. Eu falei, cara, preciso. Meu sacrifício, igual pastor, é não tomar coca. Irmão, o sacrifício de Salomão foram 1000 holocaustos. Sabe quanto tempo demorou esse sacrifício? 6 meses. Ele foi com os bois para lá,
e durante 6 meses ficou sacrificando. Acredite, Gilberto, que nesse tempo chegava um, falava: rapaz, rei, tinha jogado fora. Acredito que chegava recado da mulher dele lá, Leônidas. Sua mulher falou que está com saudade, rei. Você acha que a mulher dele mandava recado? Só a sua que manda o WhatsApp? Mandava, irmão, não está falando de uma vida prática. Alguns homens iam lá, às vezes alguns homens deviam voltar para levar um recado, para dizer que estava tudo bem. Davi não voltou, mas tinha mensageiros. Às vezes recebia uma mensagem, um dos homens falando: rapaz, tua filha está com a saudade de você. Você acha que o coração deles não doía, Gilberto? 6 meses fora de casa, agiu falando: manda um beijo para meu pai lá. Fala: meu pai, que a gente está orando. Você ia ter saudade? Não só Davi, todos os homens tinham saudade. Aqui a gente fala de Davi, de Salomão, mas existiam outros homens com ele. Ele não estava sozinho, não. E um sacrifício de um animal não era algo comum, era o sacrifício, era derramado sangue. Por que não era comum, irmão? Não era um frigorífico, não, que mata 1000 boi no dia. Ficaram um sacrifício ao Senhor. O sacrifício era feito, havia todo um ritual, todo um processo, derramava sangue. Irmãos, e eu queria que a gente tivesse noção um pouquinho, né, do que foi ofertado. Um boi Nelore hoje, um boi bom, né, ele custa entre 4.000 e 4.800. Vamos pôr uma base, 4.500. Então 4,5 milhões foi o sacrifício de Salomão. 4,5 milhões. E às vezes, irmão, a gente tem dificuldade em dar uma oferta para uns meninos no acampamento. A gente tem uma dificuldade, irmão, dar uma oferta na vida do irmão que está precisando. A gente tem dificuldade, irmão, dar uma oferta, irmão. E eu quero deixar bem claro, eu não estou te pedindo dinheiro, irmão, de verdade. De verdade. Mas eu quero te falar uma coisa, irmão. Por que Salomão alcançou um lugar em Deus? Porque a vida de Deus é prática, a vida de Deus é esforço, é renúncia. A gente, irmãos, passa, graças a Deus nós aqui não, mas eu já cansei de ver, irmão, falar pastor que não lê a Bíblia. Pastor, não lê a Bíblia. Quanto tempo você na Bíblia? O que você leu? Irmãos, o que Deus está falando com você? Rapaz, Deus não está falando nada porque você não está na Bíblia. De verdade. Se você ler a Bíblia, Deus vai falar alguma coisa com você. Deus fala com você, Yuri. Não fala? Quantas vezes o Zimar fala, o Yuri dá uma palavra na mesa lá nas reuniões deles, o Yuri tem uma palavra de Deus. Por quê? Porque está na Bíblia. O Zimar esses dias disse que foi buscar o Yuri na escola, e o Yuri estava com a Bíblia falando para o amigo dele lá sentado na praça. Né, Yuri? Falando de Jesus. Por que ele estava falando de Jesus, irmão? Porque ele lê a Bíblia. E será que a nossa vida, irmãos, a gente de verdade sacrifica algo a Deus? Eu quero dizer primeiro de mim, está pouco. A minha vida está pouco, pode ser mais. Mas eu trabalho muito, eu tenho mulher, tenho filho, tenho a igreja, sempre atendendo alguém, atendo pelo menos 2 pessoas toda semana, cuido da minha saúde, passei a cuidar melhor, pedi um pouco de uma barrigona que eu estava grande demais, dei uma diminuída nela, mas deixa eu te falar uma coisa, conversava com o Felipe esses dias aqui, ele falou algo que eu falei: pastor Humberto, um dia você falou para mim assim, mas o que você faz das 10 às 6 da manhã? Eu falei, ele falou: falou. Então eu decidi fazer um curso essa hora. Eu pensei: não, eu vou dormir, eu vou estudar. E ele fazendo um curso, está formando um curso aí. Eu falei isso para ele, não lembrava. Sabe, às vezes, Leandro, o que eu tenho feito? Será que eu não posso sacrificar das 11 à 1 da manhã? Não, mas eu vou estar muito cansado no outro dia. Tomo um banho de manhã, rapaz. Tem dia que eu estou cansado, tomo um banho de manhã, tomo um banho até na hora do almoço. Vou para casa cansado, olho pesado. Ajudar quer lutar. Agora quer lutar com a gente, quer brincar, quer fazer as coisas. Eu tomo um banho, saio de novo. Fico com a Vanessa um pouco no quarto. Aí eu falo: amor, vou ali orar. Eu sei que às vezes ela quer conversar comigo. Mulher gosta de conversar, irmão. Se deixar, vai longe de conversa. E a gente conversa um pouco, mas eu falo: amor, preciso ali ficar com Deus. Porque se eu não ficar com Deus, eu não vou vencer nem a mim mesmo, muito menos te ajudar com alguma coisa. Qual que é a nossa entrega? O que a gente tem aproveitado, irmãos? Do tempo que Deus faz algo na nossa vida. Às vezes Deus para, né? Deus parou o Leônidas esses dias aí, ó, né? No acidente, Deus parou o pastor Ismael. Sabe, irmãos, se Deus está te parando, Ele quer mais da gente. Sabe, as situações que acontecem. Esses dias eu fiquei 3 dias sem o carro, nessa pessoa em Goiânia. Eu falei: cara, eu vou ficar mais com Deus, vou ficar mais perto de Deus. Vim para a igreja orar, eu ficava aqui durante a tarde. Porque eu preciso entender, se Deus está me parando alguma coisa, irmãos, Ele quer fazer algo em outro lugar da minha vida, Gilberto. Alguma coisa. Essas viagens, Leandro, Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Você está num caminhão sozinho, você tem aí 8 horas de rodovia. Deus quer falar com você. Coloca uma ministração para ouvir. Coloque o pastor Luiz Hermínio, coloque alguém, vá orando, coloque louvor, vá falando. Porque esse é o sacrifício. Nosso sacrifício, irmãos, é muito pouco.
Ah, pastor, mas ele tinha dinheiro demais. Não tinha mesmo, irmão, era rei. Era rei, tinha muito, muito mais do que isso aqui. Mas a questão não está no dinheiro, irmão, está na oferta. Não foi, ele não foi lá e falou assim, ó, deixa eu dar 1000 boizinhos aqui, ó, Deus te abençoe, Senhor, o Senhor recebe aí minha oferta. Não, ele ficou sacrificando por 6 meses. Por quê? Qual era o modelo dele? O modelo dele era o pai Davi. O pai que, voltando com a Arca da Aliança, sacrificava um boi, 6 passos, outro sacrifício. Então ele tinha uma referência. E ele sabia que ele não ia chegar em Deus de qualquer lugar, de qualquer jeito. Ele foi consagrado rei, mas ele sabia que ele não conseguiria ser o rei que Deus queria de qualquer jeito. Imagina, irmão, quem é ser filho do Davi? Ah, é o cara que pecou, mas é o cara segundo o coração de Deus. Imagina a responsabilidade que esse jovem tinha quando assumiu o reinado. Então a gente fala de algo, irmãos, que ele fez, um lugar que ele foi ao lugar da tenda da presença, onde estava a tenda de Moisés, um lugar que depois Davi coloca ali a tenda, na tenda de Davi. Mas olha o que o verso 7 fala: naquela noite Deus apareceu a Salomão e disse, peça o que quiseres e eu te darei. Qual foi a noite que ele apareceu? Depois de sacrificar 1000 boi. E a gente às vezes tem um processo, tem um voto com Deus, está no meio do caminho e nem completou a jornada e tá, mas Deus não fala comigo, mas Deus não fez, irmão, você não está pronto, sabe? A gente está vivendo um deserto, alguma coisa, e tá, mas a voz de Deus, onde está Deus? Deus está falando, cala tua boca aí, cara, arrepende, entra no lugar, chega mais perto de mim, se aproxima mais de mim, ora mais. Eu sempre falo que vou fazer o jejum de Daniel, 21 dias, irmão, quem falou que jejum de Daniel jejuou há 10 anos, se fosse preciso. Foi Deus que respondeu no 21º dia. E a Bíblia fala que ele queria responder dos primeiros, mas o príncipe da Pérsia não permitiu que Gabriel passasse. Então o anjo Miguel, no 21º dia, vai até lá e leva a bênção de Daniel. Mas tem muita coisa que é mística. De 21 dias agora, vou fazer. A sua vida tinha que ser jejum. A gente não tem que fazer 21 dias. Você tem que ter uma vida de consagração, uma vida de sacrifício, uma vida de oferta, uma vida de entrega. Não estou falando de você ser doido. O cara trabalha com serviço braçal, vai ficar sem almoçar, vai cair do prédio, né, Alexandre? Vai morrer lá ainda, come. Mas tem coisa que você pode tirar, tem coisa que você pode evitar, tem coisa. O que Deus quer de você? Deixa eu te falar uma coisa, cada um Deus quer uma coisa. Às vezes Deus quer de você, não é jejum de coisas comidas, jejum é comida. Aí Deus quer tirar isso aqui de você um tempo. Isso não é jejum não, mas é um sacrifício. Tirar isso aqui de você para você ficar mais perto de Deus. Irmão, isso aqui é um ladrão. Isso aqui é um ladrão da vida da gente, do tempo da gente. Às vezes Deus quer que você pare de ver algo que é até prazeroso. Para quê? Para estar mais com Ele. Às vezes Deus quer que você acorde na madrugada. Não sei, irmão, Deus quer algo de cada um de nós. Não vou falar para a gente vir aqui, a não ser que Deus fale para mim. Deus disse para a gente fazer isso. Amém, eu vou falar. Mas não vou te dar uma palavra para você para sua casa se Deus não disse. Tem coisa que é você que tem que entrar em Deus e falar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque eu acredito, irmãos, que Deus já tinha falado com Salomão sobre essa oferta. Eu acredito que ele já tinha falado, que ele subiu com os 1000 bois. Ele já subiu com esse tempo pronto para ficar ali, sem saber o tempo que ia ficar. Mas fala que no final do último boi, naquela noite, Deus apareceu a Salomão. Ele disse, peça o que quiseres que eu darei. Se Deus aparecesse para você hoje, o que você pediria para Deus? Não, Senhor, resolve meus problemas. Senhor, o Senhor sabe o deserto que eu estou passando. Senhor, meu filho. Senhor, será, irmãos, que você seria alguém como Salomão? Salomão respondeu, tu trataste Davi, o meu pai, com amor grande e leal, e me fizeste rei no lugar dele. Olha isso aqui, irmão, está falando de paternidade. Senhor, o Senhor amava meu pai, e o Senhor me colocou no lugar do meu pai. Isso aqui é um homem de destino. Um homem, Leandro, que tinha um pai, que tinha um pastor. Às vezes você não tem um pai biológico, mas um pastor, alguém que disse, você foi com ele, agora seja comigo também. O Senhor foi com meu pai. Verso 9, agora o Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a Davi, meu pai, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra.
dai-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar teu grande povo? Sabe, irmão, Salomão não pede nada. Salomão não pede para resolver os problemas dele. E aqui, irmão, a gente tem problema. Aqui nós tudo aqui tem muito problema. Todos nós aqui, sem exceção. Sabe, irmão, se Deus te aparecesse nessa noite e falasse: o que você quer? Será que você teria o peito de falar: Senhor, me dá sabedoria, me dá a revelação de Deus para eu ser um homem melhor, me dá a revelação de Deus para eu guiar minha casa melhor, me dá a revelação de Deus para eu ser um filho melhor? Será, irmão, que a gente pediria para nós ou pediria algo eterno? Boa parte, irmão, 99% pedir dinheiro. Não, mas Senhor, eu tenho um sonho de ter uma casa. Irmão, você vai morrer, essa casa vai ficar na terra, irmão. Estou falando que é errado você quer ter uma casa, não, é até certo. Se dia ter sua casa, tem, eu não tenho a minha, pretendo ter, é certo. Mas, irmão, se Deus aparecesse para mim e falasse: o que você quer? De verdade, irmão, não é pedir casa para Deus, não. Não ia pedir nada dessa terra, não ia pedir, não, irmão, de verdade, eu não queria isso, não. Eu queria que Ele me desse capacidade de ver tudo que eu tenho nessa terra. Sabe, irmãos, eu queria pedir para Ele: Senhor, me faz cumprir a Tua palavra, me faz ser aprovado na terra, me faz ser um bom marido, um bom pastor, me faz ser alguém que vai chegar diante do Senhor e ouvir assim: servo bom e fiel. Sabe o que é, Leandro? As coisas dessa vida embriagam a gente. Sabe, irmãos, tem deserto que a gente passa, às vezes tem um tempo que você tem 2 trabalhos, tem um tempo que você faz uma dobra, é normal. Eu trabalhei de dia numa loja, de noite num abrigo, de dia na loja e voltava só na outra noite para casa. Só na outra noite. Por quê? Porque eu precisava daquele tempo. Foi assim. Mas isso nunca foi o plano de Deus para o resto da vida. Tem pessoas que têm serviço 12:36, aí tem um serviço né? Hoje tem um Uber, tá tudo certo, irmão, é bênção de Deus, não está atrapalhando a sua vida. Mas você só ir também, irmão, deixa eu te falar, você vai morrer e ficar tudo aqui. Tudo aqui. O verso 10 diz: dai-me sabedoria e conhecimento. Verso 11, Deus disse a Salomão: já que esse é o desejo do seu coração, e você não pediu riqueza, nem bens, nem honra, nem a morte de seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei. Portanto, sabedoria e conhecimento lhe serão dados. Além disso, eu lhe darei riquezas, bens, honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. O próprio Deus fala para ele: já que você não pediu riqueza, não pediu bem, não pediu honra, não pediu a morte dos inimigos, nem vida longa, porque todo mundo pede isso. Todo homem na terra pede isso. E Deus, irmãos, por achar esse Salomão, falou: Salomão, então tá, mas além disso também eu vou te dar bens, vou te dar honra, ninguém vai ser próximo com você. Verso 13, então Salomão voltou ao santuário de Gibeon, diante da tenda do encontro, para Jerusalém, e reinou sobre Israel. Sabe, irmãos, de que forma que a gente vai ter sabedoria nessa terra, Leandro? Qual que é a forma que a gente vai conhecer? De que forma, irmão, nós nunca vamos ter a sabedoria de Salomão? Mas de que forma? Em que momentos nós vamos usar de sabedoria? Todos. Que momento, irmão? Você precisa de sabedoria quando você acorda de manhã, precisa de sabedoria para cuidar dos seus filhos, precisa de sabedoria para cuidar da sua esposa, precisa de sabedoria para chegar num lugar, precisa de sabedoria para abrir uma porta, precisa de sabedoria para não fechar essa porta, porque abrir, irmão, não é fácil, fechar então é mais fácil ainda. Esse abre, Deus abre uma porta para você, e aí? Ah, pastor, não deu certo ou você fechou? Sabe, irmãos, qual que é a nossa fama no nosso último trabalho? Simples. Onde você passou o último trabalho, o que as pessoas falam de você? Você saiu e você entrou com sabedoria. Mas minha pergunta é: saiu com sabedoria? Você pode ter sido demitido, irmão. Eu fui demitido da outra loja que eu trabalhei. Fui demitido, não precisou de mim. Só que esse domingo agora eu vou apresentar a filha de uma das vendedoras da loja. O filho nasceu, chama Ravi. E ele falou, o marido me ligou e falou: Humberto, eu congrego na Shalom, mas eu queria que você apresentasse meu filho. Você apresenta? Irmão, apresento qualquer criança, batizo qualquer pessoa.
qualquer pessoa, entrar nessa porta aqui, quer ser batizado, crer no Senhor Jesus, arrepende dos teus pecados, afoga e sai. Ah, irmão, problema da pessoa, irmão, arrependeu, eu batizo. Como é que é o curso? 2 minutos meu curso de batismo. Aba aqui, irmãos, o eunuco. O que te impede? Você quer? Você crê no Senhor Jesus? Você crê que Ele vai mudar a sua vida? Pastor, mas eu fumo, quer parar? Você falar para mim que quer, eu te batizo. Pode sair na porta acender um cigarro, mas se o seu desejo é parar, eu te batizo. Sabe por quê? Eu batizo fofoqueiro e mentiroso. Batizo o cara que é mau marido, batizo a mulher que é má esposa. Qual que é a diferença desse cara? Nenhuma. Eu falei, Léo é teu filho lá, César. Vamos erguer esse gordinho para Deus aí e entregar ele para o Senhor. Irmãos, você quer algo mais puro que uma criança? Então eu consegui sair de um lugar, por mesmo que eu fui dispensado, com o marido da vendedora dizendo, eu congrego na Shalom, mas eu quero que você apresente meu filho. Então se perguntar para as pessoas que eu trabalhei, vão dizer, não, Humberto não era um gerente que era pastor, era um pastor que era gerente. E nunca o meu trabalho teve acima do pastoreio. Dizia aos donos, dizia aos funcionários. Tive o privilégio de carregar a mulher da quitanderia de frente. Ela entrar no carro e falar, ô pastor, que saudade do seu. Falei, não estou lá mais não. Não, mas faz uma falta. Eu falei, para quê? Para empurrar seu carrinho quando eu atravessava? Não, pastor, que isso? Era bom, você sempre tinha uma palavra de Deus. E eu empurrava o carrinho delas à mesa, das moças da quitanderia, irmão. Levava pão de queijo para o pessoal da loja, sempre que elas compravam. Irmão, atravessava a rua, todo mundo trabalhando, os vendedores atendendo, pegava o carrinho, nem para subir, é isso que a gente faz. Atravessava a rua, colocava lá dentro, voltava. Mas minha pergunta é, a gente está tendo sabedoria, irmão, para lidar com as coisas da vida? Me converti há pouco tempo, ainda não tenho tanto conhecimento bíblico, está tudo certo. Tiago 1,5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a dá a todos generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem a mente dividida e instável em tudo que faz. Então eu não tenho sabedoria, o que você pode pedir? Pede ao Senhor, Ele vai dar, desde que a sua mente não seja dividida e fraca, desde que a sua mente não acorde, hoje está bom, não, amanhã eu vou parar. Irmão, Deus não vai te dar sabedoria, mas se a sua vida é convicta, que essa aqui é a minha casa, essa aqui é a minha igreja, essa aqui é a minha igreja, irmão, eu estou cansado, o cara fala, pastor, eu vou sair da igreja, não senti de Deus. Como é que é isso, irmão? Como é que é sentir de Deus? Sentir de Deus te dá uma porretada na cabeça aí para você firmar. Pastor, Deus não fala comigo, vai ler a Bíblia, Deus fala com você. A igreja não é um clube social não, gente. A igreja é um lugar da gente junto cumprir um propósito. A igreja não é para agradar fulano. Jean, mas você não canta a música que eu gosto. Não, é para Deus, não é para você, ué. Você quer cantar a música que você gosta? Vai estudar violão e vem pro louvor. Aí você pode pegar o violão e cantar a música que você gosta. Vira músico. Sabe, irmão, nós precisamos de sabedoria, irmão. Não tem, pastor, pede para Deus. Mas primeiro, deixe ter uma mente dividida, uma mente firme no que Deus disse. Deus disse, acabou. Pastor, todo dia é fácil? Não é. Todo dia, irmão, Deus me lembra cada coisa. Eu faço, Senhor, o Senhor fica firme aí, filhão. Fica firme aí, não baqueia não. E muitas dessas vezes, coisas boas, irmão, não é coisa ruim não. Coisa boa está querendo me tirar do que Deus chamou para fazer. Mais dinheiro é bom, irmão, você não gosta não? Dá o seu para mim. Mais dinheiro, proposta para parar algumas coisas, voltar para trabalhar. E Deus fala, não é isso que eu tenho. Você precisa ficar aqui. Sabe, irmão, eu tenho muito mais do que eu mereço. De verdade, irmão, minha vida é muito melhor do que eu mereço. Mas eu não posso ter uma mente doble. Se eu tiver uma mente doble, Rafael, Deus não pode me dar sabedoria. Pode o mundo estar caindo, mas tem que estar convicto, Rafael. Deus disse, Deus falou, e eu vou ficar aqui. Sabe, lembrar do salmo, irmão, que 1000 caem de um lado, 10.000 à direita, mas eu não vou ser atingido. Pastor, eu estou sendo, irmão, não vai ser, creia nisso, vai acabar. Salmo 111, verso 10 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Então o temor do Senhor é o princípio, não é o final. O temor, temer ao Senhor é o princípio. Mas eu posso temer o Senhor e ser um péssimo amigo.
Porque o temor do Senhor é o princípio. Temer a Deus, irmãos, é o princípio. Não fazer besteira na rua, porque se teme a Deus, é o princípio. Pensei algo errado. Não, mas eu tenho temor do Senhor. Tive uma proposta, né? Não declara esse imposto aqui não, vai por aqui assim, né? Não vou pagar essa multa aqui não, vou fazer um cambalá. Não, por que eu não faço? Por temor ao Senhor. Mas ele é o princípio, ele não é o final. E a gente fala, não, mas eu temo ao Senhor. Temo ao Senhor, mas não sou um homem correto. Temo ao Senhor, mas não mergulho. Porque se eu temesse ao Senhor, eu não passava, irmãos, 2, 3 dias sem mergulhar em Deus. Pode ser, irmãos, que um dia dá uma baqueada, é corrido. Um dia você chega cansado. Às vezes descarrega caminhão de tinta, né, pastor Osmar? Osmar, quarta-feira, descarregou um caminhão de tinta, não teve nem força para vir no culto de oração. Tá certo, irmão, não tem problema. Mas, irmãos, um dia acontece, mas no outro você volta. Isso é continuar. Estamos buscando fazer parte do corpo, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Eu temo ao Senhor, mas eu não quero ser da igreja. Irmão, você não teme ao Senhor, de verdade. Porque se você temesse ao Senhor, você não ficava de fora da igreja. Porque Jesus vai buscar quem? A igreja. Eu sou igreja. Não, você não é igreja, você é membro. Você é parte do corpo. Você é o pé, você é a mão. Cristo é o cabeça. Você já viu, irmão, um corpo sem cabeça? Então você está com a unção da mula sem cabeça. Lembra da mula sem cabeça? Mito. É, irmão. Quem teme ao Senhor não está fora da igreja. Ah, pastor, eu não gosto dessa igreja, procura outra. Não gosto dessa, procura outra. Você é terceiro, irmão, o problema não é a igreja, é você. Não é possível que 3 igrejas, nenhuma serve para você. Sabe? Estou falando, irmãos, de onde você prega a palavra, de onde você prega a verdade, de onde você fala de Jesus, onde os homens são corretos, onde você ora no altar, as pessoas temem a Deus, onde você olha o pastor teme a Deus. Se tem 3 igrejas, irmão, não está bom, o problema não é a igreja, é você. E o temor do Senhor é dizer, Jesus vai buscar a noiva, eu estarei na noiva. Pastor, mas só quem está na igreja vai ser salvo? Não, irmão, quem está fora também. Mas só quem está na igreja vai cumprir o propósito. Tem total convicção disso. Eu não concordo, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Também não concordo com tanta coisa, mas a Bíblia fala, e para mim é o suficiente. A Bíblia manda que você é assim. E eu posso hoje concordar, mas não foi sempre que concordei, não. Eu só cumpro. Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 15, 22 diz: os planos fracassam por falta de conhecimento, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Essa aqui é a nova tradução, mas essa tradução original diz: na multidão de conselhos a sabedoria. Com quem você se aconselha? Irmão, se você não se aconselha, está errado. Pode não ser comigo, sim, pode ser com um amigo, pode ser com um irmão de Deus. Primeiro que você não vai buscar conselho no mundo, irmãos. Apesar que até sabedoria também é buscar conselho até com o ímpio, em algumas coisas. Se eu compro uma oficina de moto, nunca vim de moto, eu tenho que buscar a sabedoria com quem trabalha com moto. O cara pode não ser crente, mas eu preciso, né, pastor? Trabalha com tinta, então está sempre fazendo curso, não é crente, mas tem que fazer. Ele precisa da sabedoria para lidar com os negócios. Mas na vida, irmão, nós precisamos de conselheiros. Quem são nossos conselheiros? Para quem a gente fala, não estou bem, me ajuda. Deixa eu falar uma coisa, eu sempre ouço as pessoas. Sempre. Quem já andou mais de 1 milha na minha frente, além do meu pastor, eu ouço as pessoas que caminham do meu lado. Faço tudo conforme as pessoas disseram? Não, maioria não, mas eu ouço. Porque muitas vezes Gilberto pode entrar por aquela porta e tem uma palavra de Deus que é a palavra que eu tenho orado por aquilo. Que ele é a resposta de Deus. Quantas vezes, irmãos, eu já vi todo mundo. O Judá tem uma palavra sobre ir embora ser um missionário. Quando chegar esse tempo, sabe no que eu vou me aconselhar? Com o Alexandre. Tem um filho missionário desde 17 anos, Alexandre. Por quê? Porque ele já andou uma milha na minha frente. Ele sabe as dificuldades, ele sabe os problemas, ele sabe a vida do pai missionário, ele sabe angústias que o filho já viveu. Então, se o Judá decidir viver isso, irmãos, Alexandre vai receber mais mensagem minha. Alexandre, e aí, cara, deixa eu te falar uma coisa, o problema assim, ajudar, tal, orei a Deus, Deus foi comigo, mas o que você acha disso aqui? Pastor, rapaz, quando o Kevin passou lá na escola de sei na onde, a escola de onde foi assim, né, essa escola é boa, essa não é muito não. Vamos tirar uma dúvida com o Kevin? Sabe o que é isso, irmão? Multidão de conselhos à sabedoria. Se nós não fizermos isso, irmão, nossa vida está errada. Alguma coisa está errada. Como cuidar da minha família? Primeiro busca a Deus, né? Em
em muitos textos vai falar isso, Coríntios, Eclesiastes, Cânticos. Busque seus pastores, se você é um membro da igreja. Se você não é membro, irmão, está errado. Está errado. Sabe, como ser pai. A Bíblia fala, o caminho, busque aqueles que já andaram uma milha a mais, como eu falei. Busque aqueles que já são pais, já são avós. Eu sou um pai mais velho, acredito que todos, boa parte de vocês aqui tem mais tempo de paternidade que eu, Gilberto, Leandro, Alexandre, Sumar, muitos aqui, Leônidas, muitos aqui são pai mais sábio. Você acha que eu tenho problema, irmão, de chegar para você, Leônidas, dizer, Leônidas, rapaz, aqui, Miguel está com quantos anos? 15, Judá tem 4, então ele é 10 anos mais velho que eu. Você acha que eu tenho problema, irmão, de tirar uma dúvida? Elvis, nunca vou ter. Porque, irmãos, a Bíblia fala que na multidão de conselho e sabedoria. Tá aí o Eric aí, ó, era catarrenta, agora é batera. Tá aqui, irmão, cresceu na igreja. O Eric tinha o cabelo verde, irmão, fazia assim, suave, passava na cabeça. Tá aí, irmão, um homem, se tornou um homem, um músico na casa de Deus. Então não tem problema nenhum de dizer pro Elvis, deixa eu te falar uma coisa. Assim, o que você pensa disso? Ah, pastor, mas você não é espiritual? Sou, irmão, mas sou natural. Jesus era Deus, fez homem. Qual que é o problema que a gente tem com isso? Nós precisamos, irmão, de conselho para governar a nação. Provérbios 11, 14 diz: sem orientação a nação cai, mas a vitória se alcança nos muitos conselheiros. Sabe, irmão, nós precisamos de verdade. 1 Coríntios 12, verso 4. Diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o Senhor Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada manifestação do Espírito, visando ao bem comum. A um pelo Espírito é dado palavra de sabedoria, ao outro pelo mesmo Espírito de conhecimento, o outro fé, o outro ao mesmo Espírito, outros dons de curar pelos mesmos Espíritos, outros poderá fazer milagres, o outro profecia, o outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, a outro ainda interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e a elas distribuiu cada um como quer. Irmãos, há quantos anos você não vê alguém com revelação de línguas? Todo mundo fala em línguas, mas qual foi a última pessoa que você viu falar assim, esse irmão tem dom de revelação de línguas? Se for eu, hoje é aniversário dele, o Rodrigo Merola, tem 10 anos, que ninguém perde de mim. Rodrigo Merola dizia: Beto, você é um demônio. Rodrigo, dobra sua língua, rapaz, isso é Deus. Esse cara está endemoniado. Irmão, pastorzão, irmão, profetizava, andava com um óleo na mão assim, ó, 30 dias com um óleo na mão. Eu ficava pensando, como é que esse cara toma banho? 30 dias. E o Rodrigo falava, esse cara tem um demônio, porque ele fala, é um demônio falando. E o Rodrigo falava o que esse demônio estava falando. Rodrigo, não é possível. Falava, Deus me deu esse dom. Irmãos, lá na frente a gente viu o que aconteceu, e de verdade era um demônio. Qual foi o último homem, irmão? Por que a gente não tem? A gente não pede a Deus, sabe? Os dons são dados por Deus. Mas o verso 8 diz, é dado também palavra de sabedoria. Sempre, irmãos, que eu vou aconselhar alguém, que eu venho atender alguém, a minha oração é, Senhor, me dá sabedoria, me dá aquilo que eu não sei, aquilo que eu não posso, aquilo que só o Senhor pode. Baseado em quê? Baseado na palavra, naquilo que eu oro, naquilo que eu leio. Tem dia, irmão, que eu vou ler, eu sei o que está escrito, já sei, irmãos, mas eu leio versículo por versículo. Tem dia que meu olho quer pular, irmão, eu sou um pouco preguiçoso para ler, porque a gente não tem cultura de leitura quando é criança. Então, ler é um exercício, irmãos. Pega um livro para ler, estou lendo um livro dessa grossura ali, falei, sangue de Jesus, 400 e tantas páginas, estou lendo, irmão, esse livro. Deixa eu fazer uma pergunta, qual é o último livro que você leu ali? Tem uma biblioteca ali, um tanto de livro bom, a gente lê um livro. Então, pastor, é difícil ler, mas leitura também vai te dar sabedoria. Sabe, irmãos, nas relações do dia a dia, peça, Senhor, me dá sabedoria. Quantas pessoas no meio de nós perderam a sabedoria? Irmãos, quantos homens tiveram com a gente aqui na igreja? Leandro dizia agora entrando aqui,
Rapaz, o irmão se perdeu mesmo. Como é que é aquilo? Falei, cara, ele fez coisas contra Deus, né? Levantou contra Deus, Deus tem misericórdia. Então era um homem que tinha sabedoria. Por que tem tanto de gente na rua, irmãos, perdido? O homem conhece a Deus. Por quê? Porque perdeu a sabedoria, perdeu o temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe, irmãos, tem muitos exemplos. Tem um exemplo para mim que está em Juízes 13, que diz: quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? E o que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: a sua mulher terá que seguir tudo o que eu disse a ela. Não pode comer nenhum produto da videira, nem vinho, nem bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo que ordenei. Sansão, ele nasceu com um manual a ser seguido. Deus falou, o anjo falou com a esposa, o anjo falou com Manoá. Sansão nasceu para ser um libertador. Só, irmão, que foi perdendo o temor do Senhor. Todas as vezes que a gente vai dando legalidade, irmãos, acessando nada a ver, acessando brigas, acessando problemas, acessando o que não deve. Deixa eu te falar uma coisa, está arruinada a fracassa. Porque um abismo leva a outro abismo. Sabe o que é isso, irmãos? Perder sabedoria. Pessoas, irmão, que têm uma eloquência muita. Quantas pessoas vão cantar na igreja cantando bar hoje? É muitos. Músicos que tocaram, irmãos, músicos que estão famosos no mundo aí, duplo sertanejo. Onde começou a sua carreira? Começou na igreja. Quantos rappers americanos aí, você vai ver onde você começou? Começou cantando no coral da igreja, nos Estados Unidos. Muitos desses cantores famosos americanos começaram nas igrejas. Irmão, a igreja foi a primeira a plantar a faculdade. Começaram nas igrejas. As igrejas americanas plantaram as maiores faculdades. E hoje a gente vê faculdade, irmão, que é um fracasso. Por quê? Porque perderam o temor do Senhor. E quando se perde o temor do Senhor, se perde também a sabedoria. Sabe, irmãos, é muito fácil isso, é muito fácil. A gente soa, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que um homem cai, que o homem peca, que ele faz algo, Deus não rejeita ele, mas ele volta lá para o fim da fila. Às vezes Deus ia te entregar alguma coisa, irmão, está chegando, como diziam meus irmãos assembleanos, está chegando a vitória, faz besteira, vai lá para o fim da fila. Um propósito que era 2 anos vira 20. Mesmo, pastor, o povo do deserto, 40 anos ainda não entrou na terra. O caminho que Abraão demorou 40 dias, o povo demorou 40 anos e não entrou na terra. Por quê? Porque perdeu o temor do Senhor. Porque começou a adorar outros deuses, começou a negociar, começou a murmurar, começou a reclamar, começou a ter saudade do alho, do pepino, das podriqueiras do Egito, começou a ter saudade da vida que tinha. Será, irmão, que a gente nunca teve saudade da vida que a gente tinha, não? Se tem, irmão, arrepende. Porque a Bíblia fala, irmão, é como um cão que torna o vômito. Na minha tradução, alguém que volta a comer lavagem, vomita e come de novo. Dá para pensar, irmão, que você vomitar e ir lá comer de novo? Isso é um homem que volta a ter uma vida antes de Deus. Pode ter sido, irmãos, muito pecador, ou nem tanto assim. Só que Deus, irmão, já está te promovendo, Deus está te levando. E os ventos, não, vou parar, irmão, que parar? A gente tem a opção de parar? Ah, pastor, vou desistir da minha casa. Existe essa opção na Bíblia? Irmão, não existe. Não existe. A opção é consertar a minha casa. A opção é buscar sabedoria. A opção é buscar conselhos. E também ouvir os conselhos e praticar. Não vai adiantar, irmãos. Não vai adiantar. Quantas pessoas eu sento, oro, gasto tempo. Daqui 2 anos está tudo lascado. E aí? Nunca vivemos nada. Sabe, irmãos, a gente tem um trabalho, né? Vanessa tem um mistério lá, um contrato do casamento. Faz um contrato com as pessoas. O que você cumpriu? Nada. Irmão, vai à falência. Sabe, irmãos, a gente tem que começar o ano não pedindo nada para Deus, mas escrevendo: preciso mudar isso aqui. Será que a gente consegue chegar na esposa e falar assim: amor, senta aqui, o que você acha que eu preciso mudar? Mas não é ouvir não, irmão, porque amanhã você não lembra. É pôr no papel, irmão. Isso aqui. E tentar mudar.
Que se a gente não tentar também, ouviu? A gente fala, irmão, né? Provérbios, né? A mulher sábia, a mulher sábia. Irmão, a mulher sábia foi profetizada pelo homem que pediu sabedoria. Quem tem que ser sábio na casa não é a mulher, não, é o homem. A mulher, ela vai refletir você. Porque a gente fica, não, mas minha mulher não é sábia. Quem tem que ser sábio é você, cabeção. É você que tem que ser sábio. É você que tem que calar quando tem que calar. Então a mulher está brava, deixa ela falando sozinha. O homem é sol, a mulher é lua. A lua reflete o sol. O sol é sol todo dia, irmão. A lua tem fase. A mulher não está bem? Deixa ela quieta. Amor, o que foi? Não estou bem hoje não. Tá bem? Deixa quieta, irmão. Deixa quieta, deixa eu dormir lá. Tá meio amarga, amanhã fica doce, né? É assim. Tem que ter sabedoria. Te falou um desaforo. Não fala nada na hora não, espera. Mas não espera amanhecer o dia. Agora, cara, espera. Uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. Senta e fala, olha, aquilo lá, amor, não gostei daquilo não, né? Por que você falou isso? Perdão ela não vai pedir não, tá? Esquece. Perdão é demais. Pede, é fácil? Mas é difícil, hein? Mas o coração dela vai falar, é verdade, o ouviu não merece tratado assim, não vou tratar mais ele assim. Isso, irmão, é ter sabedoria. Sabe, a mulher é a parte mais fraca. E tem quanto cara, irmão, querendo trocar boxe. Eu troco boxe com o Judá lá em casa. Dá assim todo dia, ele tem que ganhar. Eu sou o vencedor, se eu ganhar eu estou enrolado. E ele está ficando forte, cara, está doendo os murros. Sabe, irmãos, quero terminar aqui, quero ler um texto com você para a gente orar. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis 11, 1. Sabe que de verdade, irmão, a gente peça sabedoria a Deus, mas a gente também pratica a sabedoria de Deus. 1 Reis 11, 1 diz: além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres das nações, porque estas farão o coração de vocês se desviarem, para que sigam seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar. À medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres o induziram a voltar-se para os seus deuses, e o seu coração já não era mais totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de Davi seu pai. Ele seguiu Astarote, a deusa dos sidônios, e Moloque, o deus repugnante dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não seguiu completamente o Senhor, como Davi seu pai. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um santuário local para Camus, o deus repugnante de Moabe, e para Moloque, o deus repugnante dos moabitas. Também fez santuários locais para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incensos e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão, pois o seu coração havia se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu ao Senhor. Então o Senhor lhe disse: já que esta é a sua atitude, e você não obedeceu a minha aliança, nem aos estatutos que ordenei a você, certamente tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho. Contudo, não tirarei dele o reino inteiro, e darei ao filho de uma tribo por amor a Davi, ao meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade em que escolhi. Irmãos, o homem mais sábio da história. Se um homem como esse aqui se perdeu, o que sobra para mim e você? Se um homem como Salomão, um homem que Deus fala com ele 2 vezes,
E quando volta a terceira é para falar assim: eu te rejeito. Pastor, eu tive experiências sobrenaturais com Deus. Já pensou chegar no fim da vida Deus rejeitar a gente? Porque é isso que Deus fez com Salomão. Deus rejeitou Salomão. Deus não tirou o reinado dele por amor a Davi, que por ele, irmãos, o homem que teve experiência com Deus, o homem que sacrificou 1000 bois, acabou a vida sacrificando criança, porque Moloque era o Deus das crianças. Um homem que sacrificou 1000 bois, 6 meses, acabou o fim da vida vendo as mulheres cometendo sacrifício de morte de criança. Será que não é fácil a gente se perder, não? Quantos no meio de nós se perderam? Quantos irmãos aqui na igreja sentaram com a gente aqui, hoje está no mundo, irmãos, hoje está desviado? Quantos e quantos? Sei que tem mais tempo de crente aí, Alexandre, muitos anos cristão. Quantos irmãos se perderam, Alexandre? Quantos pastores se perderam? Nós vamos parar de olhar, irmãos, para o evangelho como algo simples. Não, irmão, o evangelho ele é amor, mas o evangelho é tenso viver. É tenso, irmão. Servir a Deus é prazeroso, mas há momentos de angústia, há momentos que você fala: onde está o Senhor? Eu preciso do Senhor aqui. Cadê a tua mão? Cadê a tua mão na minha casa? Onde está a tua provisão? O que o Senhor quer de mim? Irmão, o deserto é um lugar de passagem. A gente vai passar pelo deserto. Quando passares pelo fogo, não os queimarás. Quando passares pelas águas, não serás submergido. Não é se passar, é quando passar. Só que isso, irmãos, não pode tirar de nós o temor do Senhor. Isso não pode tirar de nós, irmão, a vontade de permanecer com Jesus, de permanecer na nossa casa, de permanecer na igreja. Pastor, não vim no culto, não estava bem. Eu prego pelo menos a metade do ano não estando bem. Metade das vezes que eu subo ali, tem dia que eu não estou bem não. Tem dia que eu estou com dor de cabeça, tem dia que eu estou com uma ziquezeira, dor no estômago. Tem dia que eu não dormi bem. Estou acordando muito cedo, da fim de semana eu estou bem mais cansado. Tem dia que eu falo: vou dar uma descansada de tarde, ajudar não permite descansar. Só que eu falo: cara, o que Deus tem para fazer aqui é muito maior que meus sentimentos. Sempre que eu venho no culto, irmão, seja quarta, seja domingo, seja sexta, eu venho aqui falando: Senhor, fala comigo, Jesus. Fala comigo, fala com meus irmãos. Faz um irmão que chegou cansado aqui embora renovado. Vai de encontro com cada pessoa dessa casa. Vai de encontro com a pessoa que está às vezes lá de fora. Às vezes o Leandro está lá na porta, está o Leandro lá. Vai de encontro daqui, Jesus, pega até lá. Se possível, atravessa a rua, pega alguém passando ali, fala com alguém. Não nos deixe voltar para casa, irmãos, triste com Jesus. Nós podemos estar tristes com nós mesmos, primeira coisa. Depois com a mulher, depois com os filhos. A primeira tristeza tem que ser com a gente. Não é com ninguém, mas é com a gente. É dizer: eu sou ruim. Eu sou ruim. Eu preciso ser melhor, eu preciso ver mais Deus, eu preciso ter mais fé. Se você não é ruim, eu quero confessar para você aqui: eu sou, e eu preciso do Senhor todo dia, todos os dias, irmãos. Eu oro para que a gente busque o temor do Senhor, busque a sabedoria de Deus, mas também não perca ela no caminho, porque é muito fácil perder. Sabe, irmãos, Deus ele nos dá sementes para plantar, Deus nos dá talentos. E nós não podemos morrer, irmão, com essa semente. Nós não podemos morrer com os nossos dons. Não podemos, irmão, fazer como Eliseu, que lá no caixão o homem cai na cova e ressuscita. Por quê? Porque o Eliseu levou, irmãos, a unção de Deus para o túmulo. A gente está aqui nessa noite, irmãos. Eu não sei nem se eu vou estar aqui amanhã. Eu marquei de pintar a igreja. Espero acordar amanhã. Mas se eu não acordar, irmão, vou encontrar meu Jesus. Vocês ajudam só a criar meu filho. Só isso que eu peço para vocês. Ele é pequenininho ainda, né? Ó, que vocês for para o café da aliança, leva ele para vocês, viu? Leva aí, não deixa ele de fora da promessa de Deus, não. Mas, irmão, nós não podemos perder a sabedoria durante a vida. Sabe, irmãos, a revelação de Deus ela é parcial. Alguém que começou a ler a Bíblia agora entendeu um pouco, alguém está entrando de outro pouco. Mas a minha pergunta é: nós precisamos viver esse pouco que nós aprendemos. Sabe, irmão, nós não vamos ensinar, irmão, igual o pastor Douglas nunca. Nenhum de nós aqui é mestre. Se é, irmão, me fala aí que eu vou te pôr para trabalhar. Às vezes você é um mestre. Você é mestre, Rafael? Você tem cara de mestre, hein? Vai que é, né, irmão? Vamos pôr para trabalhar e ensinar as crianças aí. Sabe, irmãos, mas quanto mais você vai aprendendo, mais você tem que ter temor de Deus. Sabe, irmãos, a gente é uma igreja aqui, sei lá, de uns 60 membros. Eu falo brincando domingo aqui, mas é muito sério. Vou prestar conta da sua vida para Deus. No dia lá, Leandro, eu vou passar lá, ó.
E você vai passar por mim assim: ô pastorzão, não vai não? Não, estou prestando conta da sua vida. Pode ir, nem nós encontramos lá. Que eu vou prestar conta da sua vida, prestar conta dos conselhos que eu dei. E aqueles que eu errar, irmão, eu vou ter que me arrepender, porque eu vou errar com as pessoas. Eu vou errar, vai ter gente chegando e falar: pastor, aquela vez lá, rapaz, você errou comigo e tal, vou te dar um beijo, chorar, te pedir perdão. E a gente tem que continuar junto. Nós temos uma aliança, irmãos. A igreja, ela é uma aliança de homens com homens. A gente tem que ser irmão de verdade, firme na fé, posicionado no que Deus tem. Pode, irmão, o mundo acabar. Irmão, eu amo ver as pessoas crescer, amo ver as pessoas desenvolver. Rafael tá aprendendo a tocar teclado aí, tô doido para jogar o Rafael ali. A gente já tá até ensaiando aí dele ministrar uma música. Cara, eu amo ver as pessoas, tá se envolvendo com a obra de Deus, tá desenvolvendo, porque é tudo para Deus, cara. Eu amo ver uma pessoa nova no diaconado, amo ver, cara, tem um soldado. Irmão, eu não vejo um diácono, eu vejo um soldado, irmão. Tem um soldado novo no exército de Deus aí. E se o capeta entrar aí, vai cair lá na porta, porque tem um homem cheio do Espírito Santo na porta. A minha alegria é essa, é ver a gente, irmãos, ver as casas ser transformadas, ver os filhos transformados. Eu amo, irmão, quando você traz um convidado na igreja. Pastor, não é para encher cadeira da igreja. Que cadeira, irmão? Estou preocupado com cadeira, nada não. Demorou 10 anos a trocar essas cadeiras aí. Preocupado, irmão, é de ver alguém, irmão, que você está tirando do inferno, que você está cumprindo o propósito de Deus, está resgatando uma pessoa. Sabe, nós precisamos, irmãos, de verdade, irmão, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus dons espirituais, mas também, irmão, não perder a semente que Deus nos entregou. Amém? Fica de pé, vamos orar.